A nova lei que define regras para a relação das ONGs com os governos federal, estaduais e municipais entra em vigor em janeiro de 2016. O chamado Marco Legal para as Organizações Não Governamentais estabelece uma série de exigências como a ficha limpa para que as ONGs possam fazer parcerias com a administração pública, e a nova lei também vai estar em discussão no primeiro Seminário Regional de Políticas Públicas e Cidadania, que está marcado para o dia 30 de setembro aqui em Itajaí. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Comigo neste programa, o também acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Catiane. Boa tarde a você de casa curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode participar conosco, é muito fácil. Temos o e-mail vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale. E também o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Fique à vontade para deixar suas dicas, sugestões e interagir com o programa. É isso mesmo, Lucas. E a nossa convidada de hoje é a historiadora e consultora de projetos e políticas públicas, Evelise Wiercinski. Ela é uma das organizadoras deste seminário. Seja bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, Catiele. Obrigada, equipe do programa. É um prazer estar novamente aqui para a gente discutir essa pauta tão importante para as políticas públicas. Bacana. Evelise, a gente começa te perguntando o que muda com essa nova lei que trata das parcerias entre administração pública e ONGs, que também é conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Então, muda muita coisa, né? Até porque antes não existia uma lei específica, uma lei que tratasse dessas parcerias com tanta especificidade, né? Os instrumentos de parceria da administração pública com o terceiro setor até então eram os convênios, que é um instrumento jurídico, um termo de contrato muito utilizado para a relação entre administrações públicas, ou seja, entre o governo federal e os estados, ou entre os estados e os municípios, ou entre as próprias organizações e autarquias federais, estaduais e municipais. Então, esse instrumento, o convênio, ele não atendia às necessidades da ONG, ele foi pensado para administração pública, né? E a gente sabe que as administrações públicas, elas têm uma estrutura pensada totalmente diferenciada, né? Com capacidade técnica, com uma estrutura administrativa, e muitas vezes o terceiro setor, as organizações da sociedade civil, não dispõem dessa estrutura. Então, o convênio acabava sendo um instrumento pesado demais, com regras muitas vezes estabelecidas desproporcionais, né, para o terceiro setor, e essa lei nova ela vem estabelecer mesmo um novo conceito, né, de parceria. O nome do documento, o nome do instrumento jurídico muda, ele passa a se chamar termo de colaboração ou termo de fomento. Algumas exigências como contrapartida financeira, que era feita antes nos convênios e que cabe dentro da administração, da realidade da administração pública com a administração pública, nessa nova lei deixam de existir. Então, não se exige mais para o terceiro setor uma contrapartida financeira, até porque se entende que isso não cabe. Como que a instituição do terceiro setor vai arrecadar junto à sociedade um recurso para oferecer em contrapartida para o governo, no caso, não faz muito sentido, né? Sendo que o objetivo do terceiro setor é não ter fins lucrativos e sim aplicar todos os seus recursos em fundos e ações sociais, né? Então, a lei traz mudanças muito significativas. Prevê também o trabalho em rede, que é um aspecto totalmente novo, a partir do momento que a gente pode articular 3 ou mais instituições, né, para executarem o mesmo trabalho dentro de um mesmo instrumento jurídico. Traz uma comissão de seleção diferenciada para avaliar esses projetos. Então, acaba com a ideia da subvenção social em quem escolhe quem vai receber o recurso público. Muitas vezes é o prefeito, ou é um vereador, ou é alguém, né, relacionado ao poder público e à investidura que esse poder representa. Então, agora precisa ser feito um edital de chamamento público, um processo totalmente democrático, transparente, tem que ser dado publicidade, ser avaliado diversos aspectos dos projetos e das condições do terceiro setor em executar um serviço, né, social. Então, isso facilita muito, democratiza, dá transparência, moraliza, acaba com a pecha que muitas ONGs têm de serem caminhos e instrumentos da corrupção no nosso país, né? Então, isso é muito importante para
para valorizar o trabalho das ONGs e para que as ONGs não tenham que escutar mais, como a gente sabe que muitos gestores de organizações sociais ouvem, de que recebem dinheiro por fora ou que servem para fazer campanha para político e tal. Então, isso muda muito. A lei vem para moralizar essa situação. Muito bem. Com certeza uma lei, mesmo quando ainda não foi aplicada, não foi sancionada, apenas está o projeto, já gera alguns impactos. Quais foram os impactos gerados no caso dessa lei? Nossa, essa lei ela é muito polêmica, né? Até porque a gente ouve muito as instituições falarem que a lei veio para engessar a regra, né? A gente tem e as pequenas instituições vão ter dificuldade, né? Qual que é a nossa leitura desse aspecto? A lei ela vai ter um período de transição. Esse período de transição já está acontecendo, né? Ela foi sancionada no dia 31 de julho de 2014. Ela entraria em vigor em outubro de 2014 e devido a um forte movimento das organizações não governamentais, ela acabou sendo prorrogada para 2015. Devido às dificuldades que as instituições tiveram em compreender a lei e se adaptar às regras dela. Então, tem diversas questões, como, por exemplo, os dirigentes não podem ter vínculo de parentesco nem serem agentes públicos para pleitear recursos públicos, né? Tem outras regras importantes, como 3 anos de CNPJ e comprovação de capacidade técnica com relação à ação social ou cultural ou que venha a desenvolver, né? Comprovando que realmente tem condições e competência técnica para funcionar. Outra questão, a comprovação de endereço coerente com o CNPJ coerente com o Estatuto Social, o Estatuto Social prevendo que tenha um conselho fiscal, isso é uma das regras principais da lei. Então, a instituição tem que ter um conselho fiscal. Isso significa que aquelas associações, aquelas organizações sociais que não tinham o mínimo da constituição jurídica regular, que não conseguiam se manter adimplentes, elas realmente vão ter dificuldades, né? Então, precisam de orientação, realmente essas instituições precisam de orientação para se adequar, e a gente sabe que a realidade é que muitas não são regulares. Da mesma forma, a lei ela vem levar que as pequenas ações de bairro se organizem juridicamente. Então, isso também é bem importante, porque tem muitas ações de coletivos que acontecem que precisam ser organizadas para daí sim receber os recursos públicos. Lógico que isso não impede o trabalho voluntário de pessoas físicas a arrecadarem fundos, fazerem esses bazares e tudo, mas trabalharem daí com outras fontes de recursos que não sejam recursos públicos, né? Vindos da administração pública. Então, essa lei ela foi bastante polêmica por isso. Ouviu-se muito falar que as pequenas associações não iam conseguir se adequar. Então, é uma necessidade, sim, de adequação, mas a gente entende que mesmo as pequenas têm plenas condições de se atualizar e fazerem alterações estatutárias e documentais e de certidões necessárias para pleitear esses recursos, né? Certo. Evelise, com relação a esses impactos, aqui em Itajaí, como é que foi? E foi isso que motivou, então, a criação e a realização desse seminário que vai acontecer no dia 30 de setembro? Boa pergunta. Assim, a gente vem acompanhando a elaboração e todo o processo da lei desde 2014, né? Então, desde o período que ela foi sancionada, a gente vem acompanhando justamente por esse impacto. E entramos em contato com o Observatório Social, né, no início do ano, ali entre abril, mais ou menos, e maio, justamente para propor para o Observatório uma parceria para a gente estar divulgando a lei. Né, tal qual foi a nossa surpresa em saber que a Prefeitura de Itajaí, mesmo antes da lei entrar em vigor, né, antes da regulamentação dela, já estava implantando os chamamentos públicos e o termo de colaboração e o termo de convênio para a realização dessas parcerias, né. É muito louvável a iniciativa da Prefeitura em se adiantar nesse processo. Foi trazido pela Prefeitura no início do ano um profissional, foram
convidadas as instituições a participarem dessa palestra, porém o que a gente acompanhou nos conselhos públicos, né, os conselhos de políticas públicas, principalmente o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho de Políticas Culturais, que são os que a gente acompanha mais proximamente, muitas pessoas tiveram dificuldade de entender os aspectos da lei. E aí isso gerou uma demanda muito, muito grande, assim, uma dúvida muito grande das instituições, eu chamaria até de uma insegurança jurídica, não só pelas exigências da nova lei, mas pelo tempo de elaboração de projetos e de documentação que foi oferecida, visto os editais terem um tempo muito curto para apresentação dos documentos, né? Então isso gerou assim um sentido meio de pânico entre as instituições. Acabou que funcionou, né? A instrução normativa que a prefeitura publicou foi cumprida, as instituições conseguiram firmar suas parcerias, os termos de colaboração foram assinados recentemente aí em agosto, julho e agosto, e a maioria deles já está em execução, aguardando aí o pagamento das primeiras parcelas de recurso. Só que a gente percebeu justamente, né, que as dúvidas das instituições e a necessidade de se debater mais os aspectos dessa lei. Então, houve polêmicas, ainda assim, dentro da própria instrução normativa da prefeitura, visto que a lei federal ela ainda não foi regulamentada. Então, ela está em processo de regulamentação, existe uma minuta que está em discussão na internet, né? Todo o processo de criação da lei, ele previu diversas audiências públicas e consultas online das ONGs e da população com ampla divulgação, a gente vem acompanhando, e existe uma minuta da regulamentação dessa lei. A regulamentação ela deve sair provavelmente em novembro ou dezembro, antes da entrada em vigor da lei, e ela vai funcionar como um manual de instruções da lei. Então, ela vai dar um detalhamento quando, por exemplo, se fala da comissão de seleção e monitoramento dos projetos. Então, quando se trata de recursos da administração pública municipal, como que deve funcionar, né? Quando se trata dos fundos especiais que são regidos por conselhos municipais de políticas públicas, por exemplo, o Fundo da Infância e da Adolescência, o Fundo do Idoso, os fundos municipais de cultura, né? Que a comissão tem que ser diferenciada, tem que envolver participantes desses conselhos, tem que ser paritário e toda uma questão que vai ser diferenciada e detalhada na lei. Então, a regulamentação ela vem para isso. E a ideia é que cada município e cada estado use essa regulamentação como base e faça a sua própria regulamentação. Muito bem. A gente viu que esse seminário foi realizado em parceria com a Sansara Projetos e Treinamentos. Como é que rolou essa parceria e qual o trabalho desenvolvido pela Sansara? Então, a gente trabalha justamente com o terceiro setor, na verdade, as relações que se estabelecem, né? Seja com a iniciativa privada ou com a administração pública, sempre que algum desses entes precisa de um esclarecimento legal ou de uma orientação para a elaboração de um projeto, a nossa empresa dá esse suporte, né? Eu e a minha sócia, Ana Carolina, somos consultoras nessa área. A gente já trabalha aí perto de 10 anos com políticas públicas, tanto na administração pública, quanto na iniciativa privada e também no terceiro setor. E a gente teve a oportunidade de aprender muita coisa nesse período. Então, a gente presta assessoria principalmente para o terceiro setor e para os conselhos de políticas públicas, que é o que a gente vem trabalhando. E por conta disso, né, numa conversa com o professor Jonas, lá no Observatório Social de Itajaí, surgiu a ideia de a gente debater isso dessa forma, até porque a gente fez um treinamento sobre a lei, né, um treinamento bem detalhado, que explica artigo a artigo, com algumas instituições, mas a gente percebeu a necessidade de otimizar esse trabalho e divulgar ainda mais a lei. Então, o seminário está sendo um evento promovido pelo Observatório Social de Itajaí, e a Sansara ela está na organização, na coordenação desse evento, né? Nós fizemos os contatos com os técnicos que virão fazer as falas, os palestrantes, a gente conseguiu as parcerias para realizar o evento, tudo isso sem custo nenhum,
né? Ou custos muito pequenos, custo de equipamento, de divulgação, mas muito pouca coisa. E esse evento, é importante ressaltar que ele vai ser gratuito para qualquer participante. Então, ele vai acontecer no Centro Eventos, né? No auditório, aquele auditório que fica aos fundos do Centro Eventos. Então, é super confortável, tem 400 lugares, não envolveu custo nenhum. A prefeitura isentou, porque o evento não tem fins comerciais, né? Todos os técnicos, tanto o técnico Rodrigo, que é do governo federal, quanto o senhor Neviles, que é do Tribunal de Contas do Estado, a Andresa, que é do Ministério Público, estão vindo custeados pelas suas instituições, então a gente não teve nenhuma despesa, né? Então a gente está fazendo tudo isso muito voluntariamente, justamente para contribuir com as políticas públicas na região, né? Certo, Evelise, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho voltamos a falar do primeiro Seminário Regional de Políticas Públicas e Cidadania, que acontece no próximo dia 30 aqui em Itajaí. Já voltamos. Estamos de volta e hoje o Viva Voz está falando a respeito do primeiro Seminário Regional de Políticas Públicas e Cidadania. E a nossa convidada é a historiadora e consultora de projetos e políticas públicos na Sansara Projetos, Evelise Wiercinski. Muito bem, Evelise, a gente estava até falando de apoio, de parceria no final do último bloco, do bloco anterior. Quem mais está apoiando esse seminário? Então, como eu falei, né, a realização do evento é uma promoção do Observatório Social de Itajaí, uma instituição que tem um excelente trabalho, né, parceria com a Univale também com relação aos estagiários e faz todo um processo de auditorias públicas e acompanhamento, né, da aplicação dos recursos públicos. Nós, enquanto também coordenação, né, a Sansara Projetos, e aí entram os principais apoiadores do evento, que são o governo federal, no sentido que está disponibilizando um técnico especialista, né, inclusive do grupo de elaboração e de divulgação e implementação da lei. Então, por conta do governo federal, o Tribunal de Contas do Estado, que está sendo muito solidário e também está encaminhando um diretor para fazer uma fala, né, o senhor Neviles Schaeffer. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que está encaminhando a coordenadora adjunta do Centro de Apoio da Moralidade Administrativa, a senhora Andressa Borinelli, e também a Secretaria de Estado de Assistência Social e Trabalho, cuja secretária Ângela Albino também estará presente no evento. Além disso, a gente tem a ANFRE, que é a Associação de Municípios aqui da nossa região da Foz do Rio Itajaí, que está apoiando a divulgação do evento, né, com relação a todos os municípios aqui da nossa região. Então, nesse sentido, é bem importante agradecer a participação deles também, né? Porque a nossa região toda tem características muito peculiares quando a gente fala do terceiro setor. Então, é bem importante a participação de todos esses municípios nossos vizinhos, né? E a gente está estendendo o convite para todo mundo participar do evento. Muito bem, Evelise, você falou aí a respeito das pessoas que estão vindo, pessoas capacitadas para falar a respeito dessa lei. Eu gostaria que você explicasse como é que vai funcionar esse seminário, qual vai ser a duração, como é que vai ser a sistemática durante esse seminário. Ótima pergunta, que bom que você fez essa pergunta. Então, a nossa programação ela ainda está em elaboração, mas a ideia é que seja da seguinte forma, né? O senhor diretor do Tribunal de Contas do Estado, o senhor Neviles Schaeffer, deve abrir fazendo uma fala curta, entre 10 e 15 minutos, né, falando da importância do cumprimento das regras, até porque o Tribunal de Contas tem essa função. A partir dele, a secretária Ângela Albino também deve falar um pouco da estrutura estadual, como que o Estado está se organizando para a implementação dessa lei. E o Ministério Público do Estado de Santa Catarina também deve fazer uma fala em torno desse período, entre 10 e 15 minutos, né? Para além disso, a gente tem o técnico, que é a fala principal, a palestra sobre a lei mesmo, que é o Rodrigo Medeiros da Silva, lá do governo federal, consultor jurídico e técnico que participou de todo o processo de elaboração. Ele deve falar entre 1 hora e 1h30. Então, o nosso objetivo é promover o debate mesmo entre a administração pública
e o terceiro setor. Após a fala dele, a gente deve abrir um tempo para perguntas e respostas. Então, a ideia é que a gente promova mesmo esse diálogo, tanto para tirar dúvidas dos administradores públicos e gestores públicos, técnicos que trabalham em prefeituras, em fundações municipais, né, aqui da nossa região, como dirigentes e gestores das entidades de terceiro setor também. Além, lógico, dos estudantes, que a gente sabe que a gente tem a faculdade de administração pública em Balneário, a gente já sabe que muitas pessoas vêm. Aqui da Univale também o pessoal do direito, o pessoal, né, de outros cursos também que acabam se envolvendo com o terceiro setor e com a administração pública. Então, é bem importante que esse povo participe, porque a ideia é justamente promover o diálogo. Não é um evento que é focado nem só para a administração pública, nem só para as organizações. O objetivo é justamente promover o encontro e o debate para construir, né, os próximos processos seletivos aí dentro de uma perspectiva bem mais democrática e dialogada. Muito bem. Eu já vou aproveitar, então, para você analisar como é que está atualmente o espaço aqui em Santa Catarina para o terceiro setor e também como as ONGs, o trabalho desenvolvido por elas, está sendo visto aqui na região. Então, a gente tem desafios muito grandes, né, enquanto terceiro setor. É muito importante a gente ressaltar que o terceiro setor ele é fundamental para o funcionamento das políticas públicas. Por quê? Porque a administração pública, ela muitas vezes não tem capilaridade suficiente para atingir algumas demandas. Então, muitas demandas ela não consegue atender. Então, ela tem a necessidade de atender a sociedade. Muitas vezes tem o recurso, a gente vem passando por um momento de restrição de recurso, mas os recursos eles podem ser disponibilizados desde que bem planejados, mas muitas vezes não tem nem equipe e nem condição técnica para atender essa demanda. E essa tecnologia social ela é oferecida pelo terceiro setor. Então, é muito interessante para a administração pública essa parceria. Como é interessante também para as organizações sociais, né? Então, a administração pública, ela necessita dessa parceria com o terceiro setor. E é muito... serviços como abrigamento de crianças e adolescentes, serviço como controle controle ambiental, né, de cachorros em situação de rua, animais em situação de abandono. A gente tem aí um monte de exemplos em que o terceiro setor é o setor que faz a diferença, que realmente faz o trabalho pesado, né, e com equipes muitas vezes bem capacitadas, e um trabalho que, se parar nos municípios, faz muita falta. Algumas precisam ter mais caminhos para sustentabilidade, né? Ter mais opções de fontes de recurso, porque ainda muitas dependem só do recurso público, e aí muitas vezes o medo da lei, né? Essa questão da demonização da lei, de achar que a lei vai impedir o acesso, e pelo contrário, é para democratizar. Se esse diálogo for bem firmado, a lei vai democratizar o acesso aos recursos públicos. E buscar essa sustentabilidade para as ONGs é fundamental. Eu costumo dizer que o terceiro setor ele não pode mais ficar estagnado sem estudar, sem se capacitar, sem buscar informações e, principalmente, sem se articular em rede, né? Eu sou uma militante dos conselhos de políticas públicas, eu acho que os conselhos estão aí para esse papel, é o lugar onde a gente tem que reivindicar a nossa participação, a nossa cidadania, a nossa representatividade. E se as organizações do terceiro setor se organizarem em rede, com certeza tudo fica mais fácil. A gente consegue otimizar a equipe, otimizar recurso e fazer um trabalho muito mais qualificado e abrangente. Certo, Evelise. Na tua opinião, a rigidez dessa nova lei, que vai entrar em vigor a partir do ano que vem, pode fazer com que novas ONGs que estejam por vir, novas fundações, elas se sintam um pouco afastadas do poder público, receosas? Como você vê essa questão? Olha, eu penso que isso vai depender muito de como a administração pública local vai conduzir esse aspecto. Não vejo que isso seja um problema. Eu acho que é muito fácil colocar a culpa na rigidez da lei, né? A lei ela vem para moralizar e estabelecer regras que antes não existiam e que isso favorecia muitos casos ilícitos que a gente sabe, né? Teve diversos casos a nível nacional em que a gente sabe que ONGs foram utilizadas
para desvios de recursos. Então, a lei, ela vem, quando se fala de rigidez, ela estabelece parâmetros, né? A administração municipal, a administração estadual, elas vão poder fazer uma regulamentação considerando as especificidades locais. Então, podem ser previstas questões específicas, tem possibilidades de flexibilização da lei, sim. Só que essa questão da rigidez da lei vai depender muito de como que a administração local vai conduzir o diálogo com o terceiro setor. Então, quando a gente propõe esse seminário, é justamente para que a administração pública entenda as dificuldades do terceiro setor e saiba orientar, e para que o terceiro setor entenda até onde a administração pública pode exigir e de que forma pode exigir. Eu costumo sempre falar para os gestores das organizações sociais, leiam a lei, carreguem na bolsa, carreguem embaixo do braço, porque a hora que um técnico público diz que pode ou não pode, a gente vai lá, consulta o papel e o que está na lei é que a gente tem que cumprir. Então, é muito importante a gente conscientizar, e quanto mais divulgado e menos mistificada for a lei, mais fácil a gente vai conseguir cumprir as regras dela. Ela é um texto jurídico, é chata de ler, ela tem 88 artigos, é uma lei extensa, ela vai desde as obrigações dos gestores das ONGs, dos gestores da parceria e até as sanções, inclusive de improbidade administrativa que as próprias organizações podem receber. Então, é bem importante. Porém, a regulamentação que está em elaboração, ela vai facilitar essa interpretação. E tanto na internet, no próprio YouTube, no site da Secretaria-Geral da Presidência da República, tem uma página só sobre a divulgação da lei, tirando dúvidas, com perguntas frequentes, né? No YouTube tem diversos vídeos de palestras sobre essa lei com os técnicos do governo federal. Existem diversos artigos também que já ajudam nessa interpretação, e por isso que a gente está divulgando esse seminário, né? Que é para o pessoal vir mesmo e se apropriar do conhecimento, que é o que vai fazer a diferença no dia a dia das instituições. Certo, Evelise, nosso tempo infelizmente acabou. Fica aquele espaço para te convidar o pessoal, reforçando a data e o horário, o local do evento. Bom, reforçando então o convite, dia 30 de setembro, no auditório do Centro Eventos de Itajaí, né, das 13h30 às 17 horas, o primeiro Seminário Regional de Políticas Públicas e Cidadania, uma promoção do Observatório Social de Itajaí, em parceria aí com a Sansara Projetos, com o Governo Federal, com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público de Santa Catarina, com a Secretaria de Assistência Social do Estado e com a ANFRE, né? Eu gostaria de aproveitar também e passar o telefone do Observatório Social para mais informações, além do e-mail também do Observatório Social. Só um momentinho, deixa eu consultar aqui. E as pessoas podem ligar para lá, mandar o e-mail, né? A gente está disparando também no Facebook do Observatório Social, na página do Facebook, na página social da Sansara Projetos. O telefone do Observatório Social é 3248-0700 e o e-mail é ositajaí@hotmail.com. ositajaí@hotmail.com. E aí o pessoal pode mandar e-mail e consultar essas páginas, lá tem todas as informações. A gente vai estar divulgando a programação finalizada na semana que vem e a gente está à disposição, aguardamos todo mundo, queremos ver aquele auditório lá cheio de gente querendo fazer a diferença aí nas políticas públicas. Tá certo, então, a gente falou a respeito do primeiro Seminário Regional de Políticas Públicas e Cidadania. Nossa convidada foi a Evelise Wiercinski, obrigada pela presença. É isso, Lucas? É isso aí, obrigado, Evelise, e obrigado também a você de casa curtindo mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.